Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não tinham compreendido e não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos na semana da oitava da Páscoa. Como é bom, apesar de tantas dores, de tanto sofrimento, de tanta morte, de tanta divisão no nosso país, mesmo assim, o Espírito da Páscoa chega nos lavando, chega nos renovando. As palavras de Jesus nesse tempo pascal sempre vão ser palavras fortes, porque também as comunidades naquele tempo viviam situações talvez bem mais difíceis do que as nossas. Cristãos perseguidos, eram mortos, situação de fome, de guerra. E quando Jesus aparece, traz aquilo que eles mais precisam: "A paz esteja com vocês." Uma palavra que vai dentro do coração da gente. Imagine para quem está angustiado, para quem está sofrendo, para quem está com medo, como coloca o texto. Não tenham medo. Nós, instrumentos do próprio Cristo, a nossa palavra não é para ser uma palavra de desânimo, não é para ser uma palavra de tristeza. A cruz passou. A cruz não é um lugar da gente estacionar. A cruz é um lugar de passagem. Nosso lugar é na Páscoa, é na ressurreição, é na vida nova, é na vitória que nós precisamos sempre experimentar, como Cristo, que vencendo a morte deu o recado mais importante. Se ele venceu a morte, quanta coisa! À luz da fé, nele nós temos condições de vencer. Então Jesus continua instruindo os discípulos, sobretudo para entender a palavra, e precisa ser discípulo para querer entender.
porque quem não tem ouvido de discípulo certamente não se predispõe a isso. E Jesus vai lembrar: olha, primeiro o dom da paz, vencer o medo e o coração para escutar a palavra de Deus. Lembrem, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Quantas vezes Jesus falou isso? E vai dizer também: no nome dele serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Em Cristo, um novo povo é inaugurado. Uma vida que muda, uma vida que se transforma. A conta maior ele pagou, que foi a dos nossos pecados, para que, pela sua graça, possamos experimentar a vida nova. Eu acredito, nós precisamos acreditar nisso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra